No Hora Extra desta semana, você vai saber o que deve fazer para reduzir a ansiedade e o estresse no trabalho. Confira também a relação entre felicidade e trabalho. E no bloco de entrevistas, a advogada e professora Maria Nívia Taveira Rocha continua falando sobre as férias e a importância deste instituto para a desconexão do trabalhador. Aguardamos você! No programa Hora Extra desta semana, você vai saber o que deve fazer para reduzir o estresse e a ansiedade no trabalho. Confira também a relação entre a felicidade e o trabalho. E no bloco de entrevistas, a professora e advogada Maria Nívia Taveira Rocha vai continuar falando sobre as férias e outros aspectos envolvendo esse instituto. O Hora Extra está começando agora. A cobrança por resultados e produtividade pode levar o profissional a um alto grau de estresse no trabalho. Veja agora dicas importantes para reduzir o estresse na rotina de trabalho. Cumprir horários, bater metas, ser eficiente, produtivo, ágil, apresentar resultados, atender bem o cliente, ganhar da concorrência, ser o funcionário do mês. Calma aí, relaxa um pouco. Com tanta cobrança, é difícil não ficar estressado, irritado, ansioso. Mas vamos conversar aqui no banco da praça. Tudo que eu falei até agora, lembrou você de alguma situação que já viveu ou vive no ambiente de trabalho? Pois é, essa é a realidade de muitos profissionais em um mercado onde ser competitivo é a palavra de ordem, se exige muito do funcionário, não tem como escapar. Mas saber lidar com todas essas emoções é o segredo para ter qualidade de vida. Nas ruas do centro de Goiânia, encontramos gente que tem que conviver com estresse e ansiedade para se manter no emprego. Não é fácil, tem muita reclamação. É muita tarefa, é muita coisa para fazer. Mexer com gente geralmente não é fácil, né? É muita cobrança, né? Se por acaso eu chego atrasado, o chefe vai me questiona. Eu não quero entender por causa de ônibus que atrasa. Os especialistas definem estresse como uma reação do organismo a uma ou mais sobrecargas, um estado de tensão. Já a ansiedade é um sofrimento antecipado diante de uma situação que ainda pode acontecer. Eles são alguns tipos de transtornos psíquicos e bem comuns na vida das pessoas, mas quando se tornam constantes e intensos, podem prejudicar a vida profissional e até a saúde. Tem prejuízos não só para a pessoa em si, mas também para a organização e para a sociedade. Quando ele começa a ter transtornos de ansiedade, seja estresse, toque e vários outros que nós temos, ele é prejudicado em todos os seus aspectos, né? No aspecto cognitivo, afetivo, fisiológico e comportamental. Dados da Previdência Social de 2012 mostram que os transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamento por doença e aposentadoria no Brasil. Aline conta que foi atendente de telemarketing e não aguentou a pressão. Eu acabei saindo do trabalho justamente porque eu estava estressada e chega num ponto que eu não estava rendendo tanto nem na faculdade e nem no trabalho. Aí eu acabei optando por ficar só na faculdade. Mas como controlar o emocional, o nervosismo em um ambiente de trabalho que a gente sabe, nem sempre é um mar de rosas? Identificar as causas do estresse, organizar as atividades, buscar o diálogo, manter o bom humor, são alguns dos conselhos básicos, mas fundamentais para sobreviver no emprego. Ter condutas boas, coisas que lhe dão prazer, então procurar fazer uma atividade em que ele goste, que ele se sinta habilitado a fazer. Se ele não está se sentindo habilitado, acha que não está preparado, então procura curso, solicita para a empresa para fazer esse treinamento. Quando chegar no seu horário de lazer, que seja horário de lazer mesmo, que ele tenha atividades recreativas, atividades culturais, conviva com seus amigos, com seus familiares. Quando estiver sentindo uma angústia, uma tristeza, converse com pessoas que você tem confiança. E a parte da empresa, da mesma forma, ela também precisa colaborar com isso. Então, com essas dicas, ficar doente por causa de trabalho, nem pensar. Qualidade de vida é mais importante e show estresse.
Nós temos hoje tanta tecnologia, né, tantos recursos, tanta infraestrutura para viver se sentindo triste, viver se sentindo tenso, ansioso, um trabalho que traz só insatisfação em vez de nos trazer realização. Né? Então o indivíduo ele precisa começar a se preparar para isso e a organização também. Existe relação entre felicidade e trabalho? Veja a seguir. Ao falarmos sobre felicidade e trabalho, nos vem à cabeça um paradoxo. Ao mesmo tempo em que as pessoas desejam o trabalho, quando não o têm, elas diminuem seu valor quando empregadas. Assim, a angústia de ser desempregado só se iguala à angústia de ter um patrão. A psicanalista Cibele Gaioso explica que a relação de amor e ódio com o trabalho não é um privilégio do brasileiro. Isso é da condição humana. Né? E isso vai estar ligado não só na instância trabalho, mas em todas as instâncias da vida de uma pessoa. Então, eu tenho momentos no trabalho que eu posso estar extremamente satisfeita, e aí as minhas manifestações são de amor, de carinho, de euforia. E tem outros momentos que são de descontentamento, são rotinas que eu não gosto tanto de desempenhar, em que o ódio pode pintar ali, e às vezes até me atrapalhar no meu dia a dia, no meu desempenho. Então, não é uma coisa que está ligada estritamente ao trabalho e nem privilégio dos brasileiros, isso é do ser humano. De acordo com a psicanalista Cibele Gaioso, para se alcançar felicidade no trabalho, é preciso primeiro se autoconhecer. Eu saber o que eu quero e o que eu não quero é muito importante para que eu me motive em relação ao trabalho e aguente os momentos de descontentamento que o trabalho traz, porque tem, né? Principalmente no relacionamento com as pessoas. Então, se eu souber muito claro, se tiver muito claro para mim essas intempéries aí, né? De como é que tá, se tá bom, se não tá, de alguma maneira eu vou me mostrar mais motivada no trabalho, no dia a dia. A psicanalista explica que o trabalho, por outro lado, pode também ser fonte de sofrimento físico e mental. A partir do momento que eu ingressei numa empresa, eu vou lidar com todo tipo de pessoa. Então, se eu não tiver uma sabedoria para saber esperar, para saber falar na hora certa, né? E principalmente aquela coisa mesmo da escuta, de entender qual que é o meu lugar na empresa, isso pode me atrapalhar e me causar um sofrimento muito grande. Eu acho que a pessoa quando não faz o que gosta, ele é infeliz. O trabalho é vida, né? Pessoa que não trabalha não tem vida. E se o senhor estivesse desempregado, estaria infeliz? Porque sem o trabalho a gente fica, né? Porque tem as contas de dia a dia, né? Tem a preocupação, né, de água, luz, telefone e a comida, né? Porque isso aí é o necessário, né? E a gente estando trabalhando, a gente fica satisfeito. Freud dizia que não há limites para os desejos e aspirações humanos. Seria o princípio do prazer, regido pela lógica do quero, logo tenho, quero, logo sou. O que faz da vida uma tragédia, pois queiramos ou não, o mundo não está aqui para atender a todos os nossos desejos. Mas o mestre da psicanálise também disse que o trabalho é meio de autoexpressão do indivíduo. Pessoas que não têm uma atividade podem simplesmente se desconectar do convívio social. No próximo bloco, a advogada e professora Maria Nívia Taveira Rocha continua falando sobre as férias e a importância desse instituto para a desconexão do trabalhador. Veja a seguir. As férias têm tríplice finalidade: promover a recuperação física do empregado e sua satisfação social, bem como atender a interesses econômicos, porque é por meio das férias que o empregado consegue se livrar da fadiga, em que repousos de menor duração não tem condição de promover. E desta edição vamos dar continuidade à entrevista feita com a advogada e professora Maria Nívia Taveira Rocha sobre outros aspectos envolvendo as férias. Maria Nívia, muito obrigada de novo por sua participação. Sou eu quem devo registrar a alegria de poder estar aqui colaborando com vocês na abordagem desse assunto.
Você falava na última entrevista que o Instituto das Férias pode ensejar diversas fraudes. Você poderia citar um exemplo de uma fraude? A mais recorrente delas é a empresa que regulariza a situação das férias em termos documentais, mas verdadeiramente o empregado não entra em gozo efetivo dessas férias. Vou focar bem como isso acontece. Você pega a folha de pagamento da empresa, consta que o empregado está de férias, o aviso foi dado na data correta, o pagamento é efetuado com 2 dias de antecedência. Se você se dirigir ao relógio de ponto, se for o caso de ser uma empresa com mais de 10 empregados que fazem o efetivo controle do ponto, não existe ponto sendo assinalado naquele mês, mas o empregado está no posto e no lugar, prestando o mesmo serviço, chegando na mesma hora e saindo na mesma hora. Até uma expressão que as empresas usam muito são as chamadas férias regulamentadas e não gozadas. Alguém poderia me perguntar, e como é que essas férias são gozadas depois? O empregado fica com um haver de 30 dias de férias e ele, então, vai gozando de acordo com o interesse dele. Tem um feriado prolongado, ele aproveita e goza 7 dias de férias ali. Ele tinha 30 menos 7, 23. Adiante, ele goza mais 3 e fica com 20. Em total desobediência ao que prevê a legislação. Isso chega ao ponto... Fabiola, de eu ter sido convidada certa feita para comparecer a uma empresa para analisar especificamente a situação de férias, porque não era um caso esporádico. Todo empregado regularizava, em termos documental, as suas férias e não as gozava. A direção da empresa chegou num ponto que ela já não tinha mais controle de quantos dias pendentes existia para cada empregado. Para solucionar, foi preciso desconhecer os dias que já tinham sido gozados e conceder férias de 30 dias novamente para todos os empregados, acabando assim com a pendência existente ali. Isso também prejudica e põe em risco a saúde do trabalhador. Além de pôr em risco a saúde do trabalhador, que eu acho que é o aspecto principal, a empresa que pensa que está se beneficiando com isso o empregador, ela está correndo o risco de uma fiscalização do Ministério do Trabalho detectar essa situação e geralmente depois que o contrato de trabalho rompe, esse empregado vai à Justiça do Trabalho e diz que efetivamente não gozou essas férias, as consequências são inúmeras para o empregado no que tange à saúde e para o empregador no que tange a fiscalizações e compromissos que serão cobrados em posterior momento. E o empregado pode decidir não tirar férias? Não, porque há um princípio que norteia as relações de trabalho, que é o princípio da irrenunciabilidade. O empregado não pode renunciar a nada, nenhum direito trabalhista de que ele seja detentor. E entre esses está o Instituto das Férias, por conta das consequências que advirão dessa renúncia. Como fica o recebimento de férias na rescisão do contrato de trabalho? Interessante, porque as férias podem ser gozadas normalmente no curso do contrato de trabalho, como a gente vem analisando, ou elas podem ser indenizadas, pagas em dinheiro no momento da rescisão. Aí, nessa hora, nós vamos discutir sobre 2 modalidades de férias. Férias vencidas e férias proporcionais. As férias vencidas são aquelas em que o trabalhador já prestou serviço durante 1 ano, adquiriu o direito, por isso a gente chama de período aquisitivo de férias, e a empresa não as concedeu. E veio o rompimento do contrato de trabalho. Nesse caso, essas férias serão pagas em dinheiro, também acrescida do terço, em qualquer modalidade de contrato. Férias vencidas são devidas sempre. Agora, as proporcionais têm uma hipótese em que ela não é devida. As férias proporcionais, elas vão se consubstanciar assim, o empregado foi admitido e trabalhou 6 meses numa empresa e veio o desligamento.
ou por iniciativa do empregado ou por iniciativa do empregador. Nesse caso, será paga a esse empregado 6/12 de férias correspondente ao tempo trabalhado. Isso tem nuances de variação de acordo com o motivo do desligamento. Eu estou dizendo assim com singeleza, apenas para que a pessoa estabeleça a diferença entre férias vencidas, aquelas adquiridas depois de um ano de prestação de serviço, e férias proporcionais. As férias proporcionais, elas também serão devidas em quaisquer hipóteses de desligamento, exceto quando o empregado comete uma falta grave e a rescisão vai acontecer por iniciativa do empregador, e nesse caso ele então não receberá as férias proporcionais. E tem uma outra hipótese, que é quando o desligamento ocorre por culpa recíproca. Ambos, empregado e empregador, concomitantemente cometeram uma falta grave, como é o caso de uma agressão física, por exemplo. E aí, nessa hipótese, o empregado vai receber metade das férias que lhe eram devidas, 50% delas. Então, se o trabalhador for demitido por justa causa, ele só não tem direito às férias proporcionais. Porque as vencidas são devidas. Correto. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje conversamos com a advogada e professora Maria Nívia Taveira Rocha sobre as férias e suas implicações sociais e jurídicas. Até mais. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a advogada e professora Maria Nívia Taveira Rocha sobre as férias. Maria Nívia, a responsabilidade sobre as férias dos empregados é da empresa? Ou seja, o que o trabalhador pode fazer quando o empregador, por exemplo, se esquece de dar férias ao seu empregado? Há um artigo da CLT que diz assim, que se as férias não forem concedidas, o empregado pode propor uma ação na Justiça do Trabalho, requerendo que o juiz do trabalho designe a época de gozo das férias. Eu milito há décadas na área trabalhista e jamais vi uma ação nesse sentido. A previsão legal existe, mas o empregado nunca vai à Justiça do Trabalho requerê-las. Tudo tem uma razão de ser. Por que esse empregado não vai à Justiça do Trabalho requerer? O trabalhador brasileiro, desde o ano de 1988, não tem mais estabilidade no emprego. Até a Constituição de 88, quando o empregado trabalhava 10 anos ou mais do que 10 numa mesma empresa, ele se tornava estável e só poderia ser dispensado sem justa causa se ele cometesse falta grave. De 88 em diante, a estabilidade já não funciona desta forma. Ora, o empregado que não recebeu a designação da data de gozo de suas férias e foi à Justiça pedir que essas férias sejam designadas pela Justiça do Trabalho, em geral, o que vai acontecer? O empregador designa, porque ele não tem outra alternativa, mas quando esse empregado retornar à empresa, provavelmente ele será dispensado, se não de imediato, daí um tempo. Então, caiu em desuso, eu imagino, porque nunca vi um empregado que tomasse essa iniciativa, mas é preciso que as pessoas saibam que a hipótese existe. Que esse direito existe, né? E se o empregado faltou muitas vezes durante o contrato de trabalho, ele continua tendo o mesmo direito aos mesmos dias de férias, aos 30 dias? É curioso a gente observar que o empregador sempre diz assim, a CLT é tão protecionista, tão voltada para o empregado, nada sobra para nós, os empregadores. Essa é uma arma. A CLT prevê que quanto mais o empregado faltar ao serviço, e essa falta tem que ser uma falta injustificada, menor será a quantidade de dias de gozo a que esse empregado terá direito. E a gente quase nunca vê falar de uma pessoa que gozou férias inferior a 30 dias. Por que isso? Porque as empresas não fazem um bom controle da jornada de trabalho. Não fazendo um bom controle de jornada de trabalho, como é que elas podem provar
que o empregado faltou e faltou injustificadamente. É interessante que na CLT existe uma escala de proporcionalidade. Quanto maior o número de faltas injustificadas, menor a quantidade de dias. Essa escala, ela funciona assim. Quando o empregado falta no curso do período aquisitivo, porque é preciso que isso fique muito claro, férias não coincidem com o ano civil. É a partir do momento que uma pessoa é admitida, pega-se a data de admissão dela e a partir de um ano, a contar da admissão, é que o direito surge. Então, o que ocorre? Se a pessoa faltar injustificadamente por 5 vezes no curso do período aquisitivo, é como se eu dissesse assim, a CLT perdoou. É normal que uma pessoa 5 vezes em 12 meses tenha problemas pessoais que o levem a faltar ao serviço, ainda que injustificadamente. A partir daí, enquanto as faltas vão aumentando, o número de dias vai caindo. Porque, por exemplo, se o empregado falta de 6 a 14 vezes ao serviço no curso do período aquisitivo, ele já não terá 30 dias de férias, ele terá apenas 24. Então, enquanto as faltas crescem de 8 em 8 dias, a quantidade de dias de gozo vai caindo de 6 em 6. Eu observo, curiosamente, que quando o empregado ele tem um grau de instrução menor, e vamos dizer assim, ele é pouco letrado, e a empresa tem o controle e vai comunicar para ele assim, vamos imaginar um trabalhador da construção civil. Olhe, o senhor só tem 24 dias de férias. O trabalhador simplesmente não compreende, porque ele nunca ouviu falar que existisse férias de 24 dias. Então, a empresa precisa pegar os controles de ponto e mostrar para ele que ele faltou e faltou injustificadamente, porque, em geral, a memória do trabalhador não funciona nessa hora. O que funciona é a tentativa de convencer que ele tem direito aos 30 dias de gozo de férias. E significa que, além do desconto no salário por aquela falta injustificada, ele também tem o desconto do dia nas férias. É, porque as pessoas têm a maior dúvida em relação a isso. O mês continuará sempre sendo de 30 dias. O que vai acontecer quando houver redução das férias? Vamos supor que as férias serão de 24 dias. 24 dias de férias e 6 dias trabalhados, que perfarão os mesmos 30 dias. Só que o texto constitucional só vai incidir sobre 24 dias. O TST editou uma súmula recente sobre as férias. O que diz esse novo texto, Maria? Eu gostaria de ler na íntegra o texto da súmula. A súmula é a de número 450, que trata de férias, gozo na época própria, pagamento fora do prazo, dobra devida, prevista nos artigos 137 e 145 da CLT. Na verdade, foi uma conversão de uma OJ que já existia, a de número 386 da seção de dissídios individuais do TST em súmulas. O TST faz isso. Periodicamente, ele transforma OJs em súmulas. Eu costumo dizer para o meu aluno, para que eles estabeleçam para os meus alunos a diferença entre OJ e súmula, assim, a OJ é um embrião de uma súmula. Quando ela já está bastante amadurecida, ela transforma na súmula. E a súmula diz o seguinte, é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o texto constitucional, com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. Então, com tudo isso, eu acho que nós podemos analisar assim, há um regramento extenso sobre férias que os empregados precisam saber para melhor se conduzir e as empresas também, para praticar uma política de recursos humanos mais inteligente, mais saudável, mais dinâmica, eu penso assim. Com certeza. Em 2 programas a gente ainda não conseguiu vencer todos os assuntos que poderão ser abordados
no Instituto das Eu Férias. volto Mas aí você numa já outra prestou grandes oportunidade. esclarecimentos. Muito obrigada, Maria Nívia. Obrigada a vocês. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima semana.